A minha primeira perícia, eu tive muita sorte, porque foi uma perícia particular, então foi o réu, né, o dentista, que solicitou a perícia, e só para deixar assim, posicionar para vocês, quem paga a perícia é quem pede, né? Então, se tanto o dentista como o paciente, se os dois pedirem a perícia, o valor dessa perícia é rateado entre as partes, né? Fica 50% para cada um. Se um deles pedir, essa parte vai arcar com o valor total da perícia. Se nenhuma das partes pedirem a perícia e o juiz entender que, para que ele possa dar uma sentença mais certa, ele vai solicitar essa perícia e esse valor vai ser rateado entre as partes. Assistência judiciária gratuita, que é um benefício para as pessoas que entram com ação, para aquelas que não têm condições financeiras para arcar com as custas judiciais, então o Estado dá um benefício para ela. Já bati muito a minha cabeça de passar um honorário ali para as partes, né, para quem tinha solicitado. Mas o que acontece? Você tem que tomar esse cuidado que, por exemplo, se o valor dessa perícia é rateado entre as partes, por exemplo, as duas partes pediram, e se uma das partes tiver esse benefício da justiça gratuita já autorizada pelo juiz, você não vai receber esses 10 mil, você vai receber 5 mil e mais um valor pequenininho que consta lá na tabela do Conselho Nacional da Justiça. O juiz, ele entrega uma perícia de um valor alto para você, ajudando você, confiando no seu trabalho, muitas vezes por ser o primeiro trabalho, mas com a intenção de que você, lá na frente, também aceite a fazer perícias da justiça gratuita, né? E eu fiz muitas. Por quê? São importantes? São. Porque são elas que vai fazer com que o juiz conheça o seu trabalho. E desde o começo, quando eu entrei na perícia, em 2018, eu me prontifiquei de fazer perícias da justiça gratuita com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação que as perícias pagas, né? E com as perícias da justiça gratuita, foi que eu comecei a receber mais perícias, as de valores maiores. Ana, mas, poxa, atuar na perícia judicial, será que eu vou ter tempo, né, para fazer? Em 2018, eu trabalhava em 4 consultórios. Hoje eu sou responsável técnica por um consultório, né, aqui em Sorocaba, mas eu consigo levar as perícias e não é só uma perícia. Muitas vezes eu estou com 3 perícias ao mesmo tempo levando. Eu tenho medo de errar na perícia, né? Gente, isso é um medo que eu também tinha, né? No começo, tudo que é novo dá medo, desconhecido dá medo, né? Medo de seguir sozinha. Eu também tinha, tá? Quando você entra num campo de batalha, dentro de uma perícia, o que acontece com um processo e outro são coisas muito diferentes. E as dúvidas sempre virão. Ah, poxa vida, mas eu não tenho especializações, será que eu posso ser nomeado para perícia judicial? Não precisa ter especialização, basta você ser dentista e estar com a sua situação regularizada ali dentro do CRO, né? E tem alguns critérios também que eu vou passar mais aqui para frente. É difícil de ser nomeado, não precisa de indicação. Eu já tive um caso que eu estava atendendo um colega meu, advogado, e em clínica. E eu falei que eu estava começando, já tinha me inscrito para perícia judicial. E ele falou, ai, Ana, esquece, porque isso daí é só quem indica, sabe? Você precisa ter alguém para te indicar para você conseguir fazer isso. Olha, não é, tá? Eu entrei na perícia judicial por mérito próprio, sozinha, dando minha cara para bater, indo lá no fórum, perguntando como as coisas funcionam. Ah, mas eu não tenho conhecimento em direito. Eu também não tinha.
né? No começo das perícias, eu ficava com o dicionário do lado, ou no computador mesmo, buscando, porque no processo ali é muita formalidade, né? Então, muitos termos que a gente desconhece, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, e o que isso vai mudar no meu consultório? Quando eu atendo um paciente, normalmente eu me apresento para o paciente e falo, olha, eu sou dentista, eu tenho pós-graduação nisso, nisso, nisso. Até então, o paciente fica te olhando normalmente. Mas no final, quando você vem e fala, eu sou perita judicial, atuo para o Tribunal de Justiça, a conversa muda quando o paciente sabe que você é um perito judicial, o respeito muda, a confiança muda, é muito diferente. Tem colegas também que se preocupam por medo de se indispor com colegas da profissão. É importante vocês saberem que, atuando na perícia judicial, se alguma das partes que estão envolvidas ali no processo tiver amizade com você, ou grau de parentesco, ou se foi um paciente que se tratou com você há anos atrás, isso daí já está previsto no Código de Processo Civil, que você fica impedido de atuar, tá? O que eu preciso de tecnologia para atuar na perícia judicial? Precisa de um celular, porque você vai gravar o relato do paciente durante a perícia, você vai precisar fotografar a face dele, o problema bucal que ele está apresentando ali. Você vai precisar de um consultório, você já tem, pode ser o seu ou pode ser um consultório alugado, e depois o laudo a gente faz em casa ou faz nos horários livres ali do consultório mesmo, não tem problema. E você precisa saber mexer no Word, né? Acho que todo mundo sabe, é simples, então ali você vai fazer o seu texto, vai inserir as radiografias, vai desenhar em cima de radiografias para que o juiz entenda o que você está querendo mostrar para ele, né? E a linguagem também que o perito tem que passar no laudo é uma linguagem muito simples. Nada de colocar termo técnico, pelo amor de Deus. Isso vai confundir o juiz, vai confundir os advogados, né? Vai piorar a situação. E eu sei os problemas que o dentista passa, né? Então, assim, a gente quer uma agenda cheia, a gente quer autoridade, a gente quer que os pacientes se orgulhem da gente, a gente quer uma liberdade financeira, e o dentista, para que ele tenha uma liberdade financeira, ele tem que ter um plano B, né? Uma renda extra. A perícia judicial foi o que me salvou na pandemia, porque nós entramos na pandemia ali em final de fevereiro, começo de março de 2020, eu já tinha feito algumas perícias em 2019, e quando chegou a pandemia, foi quando eu já recentemente tinha entregue já o laudo, e aí foi que eu recebi 11 mil e pouquinho, 11.500. A perícia é uma oportunidade de trabalho também, né? Eu comecei atuando na ortodontia, depois eu pulei para implantodontia. Eu comecei a ver o mercado saturando, e muitos dentistas fazendo orto, e eu ficando mais comum ainda, e aí começava a vir aquela pichincha de paciente. Quando eu saí da faculdade, da especialização, e que depois eu fui nomeada, o primeiro processo que chegou até mim, eu olhei e falei assim, nossa, e agora? O que eu faço? Né? Não, eu não sabia o que fazer, porque ali na especialização você tem 18 meses, mas você não pega um processo do início ao fim, você não tem tempo para isso. Então, eles fazem uma perícia num paciente, que é de um processo,
daí você vai fazer a descrição, vai estudar a descrição de um laudo, de um outro processo. Então, você vai pegando partes avulsas, separadas, que daí você não consegue juntar todas as ideias e ter noção do que está acontecendo ali. É difícil para o dentista entender como funciona um processo judicial. Nesse meio tempo, eu conheci um advogado, e aí esse advogado veio para mim e falou: Ana, por que você não atua na perícia judicial? Né? Eu falei: nossa, mas como assim? Como que funciona? Ele falou: olha, você só se inscreve, não tem prova nenhuma, é o juiz que vai te escolher ali, você pode realizar os seus laudos trabalhando em clínica, fazendo da sua casa, você só precisa respeitar ali os prazos, né, que eles dão. E por que eu estou dividindo isso com vocês? Contando a minha história, tudo que eu passei. Porque eu já estou cansada de ver pacientes reclamando de tratamentos odontológicos, principalmente envolvendo próteses, tá? Cansei de ver problemas odontológicos sérios. Cansei de ver problemas que poderiam ser minimizados, né? Procedimentos que poderiam ter sido melhores, e eu quero uma odontologia melhor. Então, eu quero uma odontologia de valor, então é para isso que a perícia serve. Ela serve para minimizar esses problemas, ela serve, é uma forma de repreensão do dentista, para minimizar a imperícia, imprudência, negligência. E para o dentista, a perícia ela é uma área ainda pouco conhecida, né? Tem dentistas que chegam para mim e falam assim: nossa, mas como que você entrou? Onde que você arrumou isso? Ninguém entende nada, né? Quem atua na perícia judicial, ele começa já compreender como o paciente pensa, então ele já começa a ter certos cuidados ali no atendimento dele mesmo, né? Ele usa o conhecimento que ele aplica ali na perícia judicial em benefício próprio e também em benefício ao paciente, né? Para que não ocorra todo aquele problema. Então serve como uma lição também. Então, eu melhorei muito os meus atendimentos com os conhecimentos que eu tive na perícia judicial, porque você começa a perceber como o juiz pensa, como os advogados pensam e como os pacientes pensam. E como que funciona e quais os requisitos para o dentista entrar na perícia judicial. Não precisa de concurso público, não precisa de especialização, não precisa ter conhecimento em direito, você aprende isso daí com a vivência. Código de processo civil é tudo por consulta, assim como o código de ética odontológica também. Vocês precisam do certificado, lógico, de graduação. E uma coisa que é imprescindível, a certidão negativa de antecedentes civil e criminal. Quando vocês se cadastram no site do tribunal, vai ter um local ali para vocês anexarem essa certidão. E tanto a civil como a criminal, vocês vão ter que tirar da comarca, da cidade onde vocês moram e do estado também, tá? Mas quando vocês pedem essa certidão, normalmente ela tem que ser certidão negativa nos últimos 10 anos. Você vai precisar de um certificado digital, que é essa assinatura eletrônica, e sem isso você não consegue fazer nada no site do tribunal, você não consegue enviar um laudo, você não consegue enviar petição nenhuma, por conta da segurança que tem que ter esses documentos, tá? E fazer o cadastro no site do tribunal também. Anexar os seus documentos, os diplomas de especializações, se tiver, né? Se não tiver, ok também. E quais são as oportunidades de trabalho para o cirurgião dentista? Tem 3. No perito judicial, ele é nomeado por juiz, ele é nomeado só para aquele processo. Se for nomeado para um outro, ele é intimado de novo, nomeado de novo, tá? O perito do juiz, ele emite um laudo imparcial. O que é isso? Ele faz um laudo, ele levanta provas e
doa a quem doer, né? Ele levanta o que tiver que levantar ali para dar mais firmeza para que o juiz dê a sentença dele, tá? Não tem vínculo empregatício, o perito do juiz, ele recebe por laudo emitido. Os honorários você pode pedir ou 50% antes da perícia e 50% na entrega do laudo, porém, tem juízes que não aceitam isso, normalmente eles pagam depois que você entregou o laudo, mas tudo isso tem que estar previsto naquela proposta de honorários quando você foi nomeado. E aí, entregou o laudo, depois de uns 15 dias, já vem esse dinheiro direto na sua conta. O assistente técnico, ele é um assistente contratado. Ele também não tem vínculo empregatício, ele só é contratado para aquele processo, e os honorários são combinados pela parte que contratou, tá? Então, independente de perder a ação. Perdeu a ação, os honorários do assistente técnico vai ter que ser pago, né? Não tem jeito. E o perito extrajudicial, que é aquele que atua sem ter ação aberta ainda, né? Ele é contratado normalmente por paciente, não tem vínculo também empregatício. Os honorários normalmente você recebe no ato da perícia, tá? E depois você entrega o laudo. Porém, quando você atua como perito extrajudicial, pode acontecer, e lá na frente, se esse paciente entra com uma ação, pode ser que o juiz nem se atente e nomeie você. Mas esse é um caso de impedimento. Então, você não pode ter vínculo com atuando como perito do juiz, você não pode ter vínculo com ninguém do processo, nem com advogados, nem com paciente, tá? Não pode ter vínculo de amizade, de inimizade, nem de parentesco, ascendente, descendente, colateral, até terceiro grau. Isso daí está previsto também no Código de Processo Civil. E como que é o trabalho do perito judicial? Ele recebe nomeações, ele envia petições, ele aceita as perícias, ele pede declínio da função. Você vai ter que apresentar um motivo ali plausível para que ele entenda por que você não está aceitando a perícia, né? E aí, as petições, quando você manda, a petição é um pedido, né? E todas as petições têm autorização do juiz. E o perito, ele também tem esse poder de aceitar ou não as perícias da assistência judiciária gratuita, ele tem todo o direito de recusar, tá? Ele solicita os documentos para a perícia que ele quer analisar, ele estuda o processo e vê se precisa de uma tomografia, de uma radiografia panorâmica. Então, é ele que vai solicitar e o juiz certamente vai aceitar isso daí. Ele realiza a perícia, realiza o laudo, ele responde aos quesitos. Quesitos são perguntas, mas não são perguntas normais. São perguntas que o assistente técnico, que foi contratado, que normalmente faz em conjunto ali com os advogados. São perguntas que forçam o perito a responder aquilo que eles querem, né? Então, uma pergunta já prevendo uma resposta. Então, se o perito ele não tiver uma vivência assim, já não for muito esperto, ele pode cair numa dessas perguntas, tá? E aí entrar em contradição, e aí o juiz vai querer saber o que está acontecendo. É difícil de entender tudo isso. Para mim também era. Mas a partir do momento que você começa a colocar as coisas em ordem, aí você começa a entender como funcionam os processos judiciais, porque eles têm fases, né? Então, se você conhecer as fases de todo o processo, você vai ver que é tudo a mesma coisa. O juiz, ele entende que se você é dentista, você já é capaz de atuar na perícia judicial ali, mas é você que vai decidir se você tem esse conhecimento para realizar esse laudo, né, esclarecendo o assunto ali para o juiz. Então, se você é um clínico geral e não tem um conhecimento em implantes, por exemplo, você não vai assumir uma perícia dessa, né? Porque é muita responsabilidade também.
E o perito, se ele fornecer informações erradas para o juiz e levar o juiz a um erro, esse perito ele pode ser penalizado sim perante o CRO e pode até ser processado pela parte, né, autora, por exemplo. Não precisa de especialidade, mas o dentista ele precisa ter esse bom senso, tá? De aceitar uma perícia que ele tenha conhecimento no assunto. Quando você se inscreve no Tribunal de Justiça, você pode ser chamado em qualquer lugar do estado de São Paulo, tá? Normalmente o juiz ele dá preferência para onde você mora, tá? Mas ali no cadastro tem um lugar que você coloca cidades aonde você quer atuar, né? E se você colocar, por exemplo, uma cidade muito longe da onde você mora, o juiz vai entender que é você que vai se deslocar para lá e não o paciente. Quando você se inscreve somente na sua cidade, então as partes vêm até mim. Aconteceu comigo também de eu ser nomeada no tribunal do estado de Santa Catarina. Eu tinha me inscrito lá, porque eu tenho minha família que mora em Santa Catarina, mas eles não me nomearam pelo CRO de Santa Catarina, eles me nomearam pelo CRO do estado de São Paulo. Mas acabei não indo por conta das despesas que eu ia ter, e isso não era. As partes não aceitaram e acabei me afastando desse caso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero realmente que mais dentistas ingressem na perícia judicial, porque nós estamos precisando, existe uma falta muito grande de peritos, né? E a intenção é fazer com que a odontologia ela seja melhor, né, para o paciente. A gente entende também que nem sempre o que acontece é culpa do dentista, eu acredito que não, tá? Então, a gente precisa saber avaliar muito bem o caso, mas eu espero realmente ter mais peritos ali junto comigo e eu podendo auxiliar, ajudar no que for preciso, tá bom? Conte comigo e até breve, se Deus quiser. Também que nem